Boa tarde, meu nome é Jennifer e hoje, junto com meus colegas Ana, Felipe, Giovana, Gabriela, Ana Júlia, José Wellington e Giovana Ortega, vamos apresentar os seguintes temas da região Sudeste: músicas e danças, lendas e costumes, festas, brincadeiras e jogos, comidas e indumentárias, religiões e tradições, influências culturais e contexto histórico e geográfico. São Paulo. As danças de São Paulo são mais para o lado do funk, pois é um dos ritmos mais tocados. Claro que não só tem esse tipo de dança, tem o samba também, mas o que está fazendo mais sucesso nos dias de hoje é o funk. A gente ouve de tudo um pouco, São Paulo e suas variações. Minas Gerais. As danças são mais para o lado do folclore, religiões e tradições. Os mineiros ouvem muito sertanejo raiz, o ritmo mais tocado. Espírito Santo. Espírito Santo tem suas danças folclóricas, diversas músicas e danças diferentes, uma cultura variada. Podemos dizer que cada estado tem sua cultura, mas podemos perceber que em cada uma há uma semelhança de ritmo e dança. Rio de Janeiro. Posso dizer que o estilo de música é igual ao de São Paulo. As danças são mais samba. Em época de carnaval, o Rio de Janeiro faz uma folia tão grande que é muito legal e lindo de se ver. Oi, gente, meu nome é Giovana e eu vou falar um pouco sobre lendas e costumes. Então, nas lendas, eu quis me focar mais no folclore, porque eu acho bastante rico, sabe? Na região sudeste, que apesar de conter vários mitos e lendas que são comuns em outras regiões brasileiras, ou até mesmo em outros países, que é no caso o lobisomem, a cultura popular também tem mitos regionais. O costume folclórico da região inclui danças, seres místicos e festas marcantes. E em Minas Gerais e Espírito Santo, são mais focos na cultura como danças e mitos característicos dessa região. Isso se deve ao fato de que, na época da escravidão, os centros comerciais e grandes plantações das fazendas que os negros trabalhavam se situavam nessa região. Então, os ritmos e costumes acabaram sendo incorporados nessa região. E as lendas que se mais destacam é Saci Pererê, Curupira, Boitatá e Mãe de Ouro. Eu também quero falar sobre uma lenda chamada Mãe de Ouro. Porque Saci Pererê, Curupira e Boitatá, muita gente já conhece. E pelo menos eu ainda não conhecia da Mãe de Ouro. A Mãe de Ouro é descrita como uma bela mulher que possui cabelos longos e dourados. E ela sempre parece usando um vestido branco de seda. Em algumas versões da lenda, ela tem o formato de uma grande bola de fogo que possui a capacidade de se transformar numa bela mulher. A habilidade da Mãe de Ouro está de encontrar tesouros escondidos ou até mesmo jadidas de ouro. Sendo assim, a Mãe de Ouro tem um poder de voar e, portanto, consegue localizar os lugares onde há tesouros enterrados. E por esse motivo, ela é conhecida como protetora dos tesouros e de ouro. Além disso, é considerada protetora da natureza e principalmente dos rios e montanhas. Mas é durante a noite que ela atua, especialmente nas noites escuras, sem lua e sem estrelas. Sua forma de uma bola de fogo percorre os céus, onde ela detecta exatamente o local em que há algo escondido. Note que sua intenção não é indicar aos homens os locais onde podem ser exportados, mas sim proteger o ouro para que eles não cheguem a ser extraídos. E acredita-se que por conta de sua atuação, ela existe algumas jadidas de ouro que não foram exploradas. Em outra versão da lenda, a Mãe de Ouro também cuida das mulheres que são maltratadas pelos maridos e, portanto, infelizes no casamento. Assim como sua beleza estonteante, ela leva os maridos indesejados para uma caverna longe de sua família. Aí, a Mãe de Ouro predomina o resto de suas vidas. Igualmente, ela arruma outros maridos que farão felizes as esposas. E já os costumes da região sudeste seria acordar às 5 horas da manhã para tomar chimarrão na beira do fogão a lenha, comer churrasco todos os domingos, ver como estão as vacas, ovelhas e cavalos no início da manhã, comer o resto da janta de manhã cedo e logo após o café tradicional.
almoçar meio-dia em ponto, dormir após o almoço, cuidar da dança gaúcha e jogar truco, e no verão tomar banho de barragem ou açude. O Sudeste é formado pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Agora falaremos sobre as festas e comemorações mais comuns nessa região. Primeiro falaremos sobre o Carnaval da região Sudeste. A festa mais popular do Brasil é o Carnaval, que acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Comemorada em todos os estados da região Sudeste, onde temos desfiles das escolas de samba. Embora o desfile em São Paulo tenha ganhado maiores proporções nos últimos anos, o desfile no Rio de Janeiro continua sendo o mais conhecido no Brasil e no mundo afora também. Festas juninas da região Sudeste. As festas dos populares santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, são muitas vezes conhecidas como festas caipiras. Essas festas populares brasileiras são especialmente comemoradas na região Nordeste e Sudeste. São comemoradas de 1º a 30 de junho. Essas festas são comemoradas com dança da quadrilha e com comidas e bebidas tradicionais da época. Além de ter uma fogueira, temos muitas brincadeiras nessas festas, que são decoradas com bandeirinhas e balões coloridos feitos de papel. Festa do Rosário. A Festa do Rosário, que ocorre no dia 7 de outubro, normalmente em Minas Gerais, é uma festa com intuito religioso de prestar homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Essas homenagens ocorrem desde os tempos da escravidão. Além disso, acontece um desfile feito pelo rei e pela rainha. Também bandas musicais e as danças dos grupos dos marujás que passam o dia inteiro cantando e dançando pelas ruas. Festa do Divino Espírito Santo. A festa do Divino, como é conhecida, é uma festa de caráter religioso, comumente realizada em São Paulo, Minas Gerais e assim por diante. É realizada 7 semanas depois do domingo de Páscoa, no dia de Pentecostes, 23 de maio. Faz culto ao Espírito Santo e suas formas de manifestação. Esta é uma das primeiras e mais antigas práticas do catolicismo popular. Festa de Cavalhadas. Cavalhada é uma celebração portuguesa tradicional que teve origem nos torneios medievais, onde os aristocratas exibiam em espetáculos públicos a sua destreza e valentia, e frequentemente envolvia temas do período da Reconquista, que é o nome geralmente usado para identificar a recuperação do território da Península Ibérica ocupado pelos muçulmanos desde a revolta de Palágio. Carlos Magno, um guerreiro cristão, batalhou contra os sarracenos, de religião islâmica, pela defesa da região sul da França. Ela é realizada nos meses de maio e junho, durante 3 dias, na Festa do Divino também. Mas, em alguns casos, como no Rio de Janeiro, a atividade é denominada Cavalhada de Santo Amaro. É encenada no dia 15 de janeiro, na Festa do Santo Amaro, no município de Campos dos Goitacazes. Festa de Nossa Senhora de Aparecida. O Dia de Nossa Senhora Aparecida é um evento da Igreja Católica. É celebrado em 12 de outubro e é realizado nos dias próximos à data, à festa. São 10 dias de celebrações diversas, com missas, novessas, que são um conjunto de orações, em particular ou em grupo, realizada durante o período de 9 dias, e apresentações musicais de cantores brasileiros famosos, como por exemplo um dos maiores cantores sertanejos do país, Daniel, que é extremamente devoto à santa.
e inclusive já lançou um álbum para homenageá-la em 2019. Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira ou protetora do Brasil, segundo os católicos. Segundo o que contam, a sua imagem foi encontrada por pescadores em um rio, no Rio Paraíba do Sul, no atual estado de São Paulo, em 1717. Citarei as brincadeiras e jogos da região Sudeste, começando com a vaca amarela, que teve origem em São Paulo e funciona assim. Um grupo de amigos canta a canção da vaca amarela e o primeiro que falar após cantar a canção perde a brincadeira. O stop. Essa vem lá de Lavras, em Minas Gerais. Cada jogador precisa escrever em um papel uma lista de itens em várias colunas. Vale colocar cidade, animal, carro, profissão e por aí vai. Os participantes sorteiam uma letra jogando os dedos à mão para completar a lista com palavras que comecem com a letra sorteada. O primeiro que completar a lista grita stop e todos param de escrever. Ganha quem no final das rodadas fizer a maior pontuação. Brincadeira Serra Serra Serrador. Outra brincadeira mineira, desta vez de curvelo. Duas crianças se colocam uma de frente à outra e dão as mãos. Depois balançam os braços indo e vindo cantando. Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, quantas tábuas já serrou. Uma delas diz o número de tábuas e, sem soltar as mãos, as duas dão um giro completo até completar o número escolhido. Amarelinha caracol. Com o giz na mão, os participantes desenham uma amarelinha no chão em forma de caracol. Depois de pronta, cada um fica em fila com sua pedrinha. O primeiro joga a pedra na casa de número 1 e pula a casa com um pé só, até chegar na casa 2. Ela vai precisar saltar todas as casas saltando com o mesmo pé. Quando chegar no final da amarelinha, no centro do desenho, coloca os dois pés no chão, dá meia volta e faz o trajeto de retorno com um pé só. Todos devem repetir o mesmo processo e, na segunda rodada, os participantes jogam a pedra na casa 2 e assim por diante. Cada brincadeira, aquele que pisar na linha ou na casinha onde a pedra está, jogar a pedra no número errado ou pisar com os dois pés em uma casinha. O jogo só pode terminar com uma criança ficar na brincadeira. Batata quente. As crianças se sentam em círculo enquanto uma fica do lado de fora dizendo batata quente, quente, quente e assim por diante. E durante a frase, as crianças sentadas passam uma bola de mão em mão até escutarem a palavra queimou. Quem estiver com a bola sai da brincadeira e ganha quem ficar por último. 16 bolinhas de gude. Outra brincadeira que vem lá de Lavras, em Minas Gerais. Os participantes colocam 16 bolinhas de gude sobre a mesa e decidem quem começa o jogo. As pessoas precisam acertar as bolinhas umas com as outras e ganha quem acertar mais. Briga de galo. Os participantes precisam pegar 2 tiras de tecidos diferentes. 2 crianças ficam frente a frente em um círculo e fecham os olhos. Outro participante fixa uma tira nas costas de cada uma com uma fita crepe e depois as crianças abrem os olhos e colocam os braços para trás. Vence quem descobrir primeiro a cor de tecido fixado nas costas do adversário, sem usar as mãos e nem sair do círculo. O taco. Essa vem da capital paulista. Os participantes vão precisar de um taco, uma bolinha de tênis e uma base que pode ser uma garrafa PET. 2 crianças são as rebatedoras que ficam com o taco de madeira protegendo as bases. As outras são as lançadoras que precisam derrubar a base com a bolinha ou chutes. Se conseguirem quebrar a defesa dos rebatedores e derrubar a base, eles ficam com o taco. Se os rebatedores jogarem a bola longe 5 vezes, ganham o jogo e trocam de lugar com os lançadores. E por último, o rouba-bandeira. Em uma área dividida em 2 campos, no fundo de cada espaço é feito um círculo e fixada uma bandeira para cada time. Os 2 grupos precisam traçar uma estratégia para atravessar o campo adversário e roubar a bandeira sem ser pego. Aquele que for capturado fica congelado no território do inimigo e só pode se mover quando alguém da equipe o tocar.
Ganha o time que primeiro pegar a bandeirinha do time adversário. Virada paulista. Virada paulista é um prato bastante tradicional em São Paulo, conhecida por juntar diversos temperos, composta por alguns alimentos diferentes. Alguns são tutu de feijão, banana, ovos, linguiça, diversas variações de alimento. Feijoada ou feijoada carioca. Apesar de se ter feijoada em todo o Brasil, dizem que só no Rio tem um sabor especial. Quando pedimos uma feijoada em São Paulo ou em outros estados, dão a opção de escolher entre carioca e a tradicional, por ter temperos e ingredientes um pouco diferentes. Moqueca capixaba ou só moqueca. É um cozido geralmente preparado com peixes, marisco, crustáceos, galinha ou ovos. Tem um festival no dia 30 de setembro ensinando o preparo mais ou menos da moqueca. Você pode tanto ensinar como provar. Em Minas Gerais, duas comidas bem típicas são o tutu de feijão ou o pão de queijo, prato bastante consumido pelos mineiros. O tutu de feijão ou tutu à mineira é basicamente feijão cozido, temperado, batido e misturado com farinha de milho ou de mandioca, contando que fique uma consistência pastosa. Outra, outra comida é o pão de queijo, e é encontrado com facilidade no estado onde nasceu. E é feito com polvilho, seja ele doce, azedo ou uma mistura dos dois. O estilo que mais representa o Rio de Janeiro é a do famoso malandrinho, que é a representatividade da raiz do sambista. Em Minas Gerais, as roupas têm um aspecto mais rural, descontraído e simples, principalmente nas cidades do interior do estado. Em São Paulo é um pouco mais difícil, pois não temos um estilo definido, fora o clima, que muda constantemente, e é um pouco mais comum as pessoas formais ou casuais. Religiões e tradições da região Sudeste. Primeiro vou começar falando de São Paulo. Como o estado possui uma grande população, são praticadas diversas religiões. As principais são católicos, evangélicos, espíritas, budistas, umbandistas, judeus e sem religião. Em Minas Gerais, os mineiros mantêm a fé em Deus, com baixo índice de ateísmo, embora superior. Na capital, as médias nacional e estadual, todas inferiores a 1%. Então, as principais da região de Minas Gerais são católicos, evangélicos, espíritas e sem religião. Os católicos estão entre 73,32%. No Rio de Janeiro, os principais são o catolicismo romano, protestantismo, sem religião, espiritismo e umbanda. Agora vou falar do Espírito Santo. As principais são católicos, evangélicos, espíritas e sem religião. Os católicos estão na faixa de 57,04%. Agora eu vou falar das tradições da região. Folia de Reis. Trata-se de uma manifestação que ocorre no período do Natal, para homenagear os Santos Reis que visitaram o Menino Jesus. As folias são grupos que cantam e utilizam instrumentos musicais, como cavaquinho, violão, pandeiro, pistão e tantã. Este costume tem origem portuguesa. Carnaval. O Carnaval é a maior festa popular do mundo. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo comemoram a festa com os tradicionais desfiles da escola, de samba, e com os blocos de carnaval. O Rio de Janeiro realiza o carnaval mais famoso do mundo. Agora eu vou falar da congada. A congada é um costume que simula uma luta do bem contra o mal. O bem representa os cristãos e o mal, o grupo dos mouros. A festa também é um louvor ao São Benedito. Dança de São Gonçalo. Essa dança tem origem portuguesa e é comandada por 2 violeiros. Os dançarinos dão voltas que recebem nomes especiais, como marca, passo, parafuso e casamento. São Paulo. Algumas das influências que São Paulo teve foram japoneses, italianos, índios, portugueses, lituanos, espanhóis, estadunidenses, sírios, libaneses, alemães, nordestinos, coreanos, chineses, bolivianos e muitos outros. Foram muitos. Se falarmos sobre os japoneses, podemos começar falando sobre o bairro da Liberdade, que todos nós já conhecemos, é muito famoso. Lá tem o maior foco da cultura oriental do Brasil. Em suas ruas, o mais marcante são os postes e os pórticos,
que são as construções dos templos. Os mercadinhos que vendem doces e salgados também. Aos fins de semana podemos encontrar a feirinha, que podem ser encontrados roupas, artesanatos e outros itens. E também ao longo do ano são feitos eventos, que contêm danças, às vezes lutas, ou apenas apresentações e festivais. Também podemos falar de Suzano, que todos os anos ocorre uma festa das cerejeiras, normalmente no mês de junho, que é quando as árvores estão cheias de flores lindas e coloridas. Quando vieram para cá, além de trazer comidas típicas, também trouxeram alguns outros alimentos como frutas, como as maçãs Fuji, mexericas pocã e morangos. Também ficaram aqui suas lutas, como judô, karatê e jiu-jitsu, que são muito procuradas normalmente em academias, para treino. Rio de Janeiro. As influências do Rio de Janeiro foram os portugueses, os negros, os índios, os italianos, espanhóis, chineses, argentinos e nordestinos. Os negros que foram trazidos tinham origem da Nigéria, Dahomey, Costa do Marfim, Congo, Angola e Moçambique. Deixaram conosco uma dança que é muito conhecida, o samba, e junto com ela as escolas de samba. Também a capoeira, que é tanto uma dança quanto uma luta. Outras coisas marcaram muito, como na região candomblé, na gastronomia a feijoada e nos instrumentos dos tambores, tambus e decandongueiros. Minas Gerais. As influências que Minas teve foram os portugueses, os africanos, italianos e indígenas. O que mais marcou foi os portugueses, com suas religiões fortemente católicas e as capelinhas que encontramos em quase todas as cidades de Minas. Também tiveram fortes influências nas arquiteturas barroca e colonial. Na gastronomia, eles tanto incentivaram a criação de gado, porcos e galinhas, quanto a produção de ovos, açúcar e azeite de oliva. Em Belo Horizonte, anualmente ocorre a Festa Portuguesa, onde você pode provar algumas comidas típicas de Portugal, como bolinhos de bacalhau, pastel de nata, alheiras, sardinhas assadas, frango no churrasco, vinhos portugueses e cervejas artesanais. Também ocorrem algumas apresentações, como a Banda da Polícia Militar, Charanga Pop, Choro por Elas, Grupo Folclórico Gil Vicente de dança tradicional portuguesa e o Coral Luís de Camões. Espírito Santo. Suas influências foram os índios, os africanos, italianos, alemães, pomerâneos e libaneses. Os índios nos deixaram a panela de barro como um artesanato. É muito utilizada normalmente para fazer o preparo de feijoadas. Já os portugueses nos deixaram danças folclóricas, que são muito conhecidas em todas as regiões do Brasil. Contexto histórico e geográfico da região Sudeste. A região Sudeste é composta pelos seguintes estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Contexto geográfico: a região do Sudeste ocupa aproximadamente 11% do território brasileiro e também é a região mais populosa e desenvolvida financeiramente, com maior concentração industrial, financeira e comercial do Brasil. O relevo da região Sudeste varia desde as superfícies elevadas como serras e por outro lado encontramos planícies costeiras largas que formam amplas baixadas litorâneas. Contexto histórico: com a queda da cana-de-açúcar no Nordeste e a descoberta de pedras preciosas como o ouro na região de Minas Gerais, no fim do século XVI, na década de 1690 ocorreu uma migração enorme para a região Sudeste para a mineração do ouro. Eu e o meu grupo finalizamos nosso trabalho e esperamos ter deixado claro tudo sobre a região Sudeste. Obrigado.